Não se demite treinador por torcida, resultado ou imprensa. Demite-se um treinador quando você olha para frente e você vê que não há possibilidade de evolução. Quantas vezes vocês me viram ou ouviram eu falar sobre isso? Várias vezes. A questão é que, como cronista, a gente não tem noção exata do que irá acontecer. A gente não está no vestiário. Eu tive essa experiência quando eu estive no Náutico em 96, fui gestor do Náutico. No dia em que eu ia ser apresentado como treinador, como diretor do Náutico, o treinador Levi Gomes foi contratado por Herbert Harop. Hoje, Levi sempre foi um cara fantástico. A pessoa do Levi é adorável. O Levi Gomes é um cara do bem. Um ser humano fantástico, maravilhoso. Mas na época ele não estava preparado. Ele tinha sido jogador em 89, campeão com o Náutico, e o Herbert Harop, que era o diretor em 89. Eu fui contratado, eu ia ser apresentado à tarde. Ele antecipa-se e contrata Levi Gomes pela manhã. Eu não participei da contratação do Levi. Estava começando como gestor, também tinha que ter noção de como funcionava a coisa lá dentro. Quando eu senti que o Levi não ia evoluir na época, hoje é um treinador talvez até preparado para treinar, se não clubes de ponta, mas para ser um auxiliar técnico direto de qualquer treinador aqui do Recife, no Recife. Na época, eu fui vendo o trabalho do Levi e falou, não é disso que a gente precisa agora não. E aí tentei, um cara que tinha sido treinador, campeão com o Náutico em 89, Levi foi campeão como jogador, como treinador foi ele, Charles Muniz. Campeão com o Santa em 93, naquela final histórica contra o próprio Náutico. E não foi campeão em 90 porque houve um erro da arbitragem no gol do Márcio Alcântara. Senão ele teria sido treinador interino campeão nos 3 clubes da capital pernambucana. Charles Muniz. Charles, por ter sido fiel ao Levi, quando o Levi foi efetivado como treinador, Charles foi para preparação física. E Levi falou, você não vai fazer trabalho aqui pensando em ser treinador como você fez nos outros times não, né? E o Charles prometeu a ele que houvesse o que acontecer, houvesse o que houvesse, ele não assumiria a condição de técnico. E aconteceu. Né? Fomos 7 diretores, André Campos, Fred Oliveira, Américo, eu, Romeu Krause, cada um com uma linha de raciocínio diferente para convencer Charles a assumir. Charles não assumiu. E aí eu perguntei para ele, quem você indicaria numa situação como essa para treinador do Náutico? E ele disse, Givanildo Oliveira. E o Givanildo Oliveira foi técnico do Náutico por pouco, a gente não teve acesso. Lembrando, na época só subiam 2 equipes, né? A gente foi terceiro, bateu na trave e não subiu. Os detalhes do futebol. Mas foi a experiência que eu tive. E a gente não demite treinador por esse tipo de situação. Resultado, imprensa ou torcida. Por que eu fiz todo esse preâmbulo, gente? Porque a gente está com um problema sério em relação a treinadores aqui em Pernambuco. O único treinador que deu certo nos últimos... desse ano e meio para cá, foi Chuli. Então, a Chuli foi o único treinador que deu certo realmente. Pepa vinha dando certo. Até o susto que eu tomei no jogo contra o Fortaleza. Existem alguns traíras, Marcos Leandro é um deles, que não foram favoráveis à manutenção do Pepa, não. Eles acham que o Pepa tem um limite. A direção do esporte acreditou. E se eles estão lá dentro e veem o trabalho do Pepa evoluir, eles têm mais que acreditar mesmo. Mas eu fiquei assustado. Mas vou começar pelo Pisa, Evaristo Pisa. Se ele não ganha o jogo contra o Náutico, não sei se ele continuaria no comando técnico do Retrô, não. Porque o Retrô perdeu 8 jogadores na pré-temporada, não foi bem feita na avaliação do pessoal que faz o Retrô, Laércio, Gustavo, Francisco Salles. Por isso o Diguli foi demitido. Chega Evaristo Pisa. O time perde a primeira para o Santa Cruz, vai jogar com o Náutico. São os 2 patamares de teste que ele tem pela frente. Com o Sport, ele jogou com o Sub-20, empatou na Ilha do Retiro. Então, os testes que o Retrô tem para valer são Santa Cruz e Náutico. Perdeu para o Santa. Se não ganha para o Náutico, não sei se o Pisa continuaria, não. O sarrafo, não é o sarrafo, é o time de mudança está muito curto no futebol pernambucano ultimamente. Muito curto. A gente vai para Marquinhos Santos. Eu tenho que ter cuidado quando eu falo do Marquinhos Santos, porque o grau de irritação está muito grande de minha parte com as declarações que ele faz. Ele começa a coletiva depois da derrota para o Confiança dizendo que... Ele começa uma série de desculpas, né? A primeira é que a mudança da contusão do Ryan muda o plano tático do Náutico. Nós estamos montado, equilibrado, estruturado, mas com 7 minutos já tivemos que executar primeiro a mudança em função do Ryan, que ter sentido, né? Com 7 minutos de fazer uma alteração, acaba comprometendo o plano tático. Ele tira um zagueiro e muda o plano tático. Time. Por quê? Porque botou o Felipe, é um da base, mas por sinal saiu bem. O Náutico não deu um chute na barra adversária. Um chute. Pega os melhores momentos.
do jogo do Náutico Confiança. Tá lá no GE. Tá lá no YouTube. Pega os melhores momentos. Vocês não vão ver uma finalização do Náutico. Tô falando finalização com perigo, não. Qualquer chute. Qualquer um. O editor tava desesperado. Ele botou alguns lances do Confiança que nem precisava, não foi tão perigoso assim. Mas nenhum do Náutico. Nenhum. O Náutico tem problemas de contusão? Tem. Mas o problema maior do Náutico, para mim, tá no discurso do treinador. Eu faço um desafio para Eduardo Granja e Montemor. Não precisa dar satisfação para ninguém, não, para a imprensa, para a gente, não. Vai lá com o próprio travesseiro. Ouve o que o Marquinhos tem dito depois dos jogos. Vê se vocês compram o que ele tem dito. E ele mostra algumas atitudes desinteligentes, porque era para ele elogiar. Quando é para elogiar, ele não elogia. O Náutico ganha a partida com o Ceará, vai na entrevista para falar, pô, finalmente o Náutico conseguiu render. Ao invés dele pegar carona e dizer assim, estamos nesse processo de evolução, sim, e vamos crescer muito mais e elogiar quem joga. Não, a gente estava jogando isso já há algum tempo, vocês aqui não viram. Não é desinteligente dizer um negócio desse, não. Depois ele vai e ganha um jogo importante, que é contra o Santa Cruz. E outra vez ele não fala em evolução, ele fala, a gente tá jogando a mesma coisa, estava jogando antes. Aí o Náutico joga mal, aí o Náutico joga mal de novo e ele não reconhece que o Náutico tá jogando mal. Ele fala de calendário, gente. O Náutico jogou 8 partidas em 23 dias. Parece muito, né? O Náutico não jogou nenhuma vez com menos de 72 horas. E o limite é 66. Menos 72 o Náutico jogou nenhuma vez. Tá lá, domingo, quarta, domingo, terça, sexta, segunda, 72 horas, normal. Ah, mas Léo, mas é desgastante, é desumano. Tá bom. Confiança, que correu muito mais. O Confiança jogou 9 em 23 dias. 9 partidas. O Náutico jogou 8. Confiança jogou um jogo a mais. Não tem nada a ver. Pega o discurso vazio de Marquinhos Santos. E eu me apavoro porque a gente está há muito tempo, né? Entrevistando o treinador. E ouvindo declarações de treinador. E eu fiquei assustado como é que Montemor e como é que Granja compraram o discurso do Marquinhos Santos. Meu enteado, Luca, torcedor do Náutico doente, fanático, daquele que, hoje ele está chegando à fase adulta, mas quando ele era adolescente, o Náutico levava um gol e se trancava no quarto. Mas Luca falou para mim o seguinte, eu fiquei pensando sobre isso. Léo, eu torço pro Náutico ganhar ou perder do Sport? Eu disse, pô, gente, doidou? Ele disse, não, porque se o Náutico ganhar pro Sport, Marquinhos continua. Palavras dele. Se há uma chance do Marquinhos sair do Náutico, é se perder pro Sport. E aí ele quer mudança. Porque o Náutico não pode passar mais um ano na Série C sem passar para a segunda fase, pelo menos. Claro, o processo de contratação foi equivocado. O Náutico trouxe muito jogador que não era para ter trazido. Ainda dá tempo da direção contratar. Eu conversei com o Granja na CBN domingo passado. E ele falou, serão 2 zagueiros e serão 2 ponteiros. Pelo menos um ponteiro e 2 zagueiros serão contratados. Isso antes do Fagner Alemão se machucar. Então cabe aí 2 ou 3 zagueiros, cabem 3 zagueiros. E para mim tem que contratar mais 2 ponteiros. Mas eu não sei se o Marquinhos Santos terá força para fazer esse time render. Finalizando agora com o Pepa. Cara, Pepa falar que o repórter faltou com o respeito quando o repórter pergunta por que é que ele botou titulares no banco. Aqui todos são titulares. Aqui todos têm condições de jogar. Eu percebo a sua pergunta, mas não me leva a mal, mas isso é uma falta de respeito para quem entrou de início. Os titulares é o 11 que entra de início. Nós não temos titulares aqui. O titular é o 11 que entra de início. Cara, Lucas Lima, Fabrício Domingues e o Paciência, que entrou bem contra o Jaguar, na ausência quando entrou na vaga do Gustavo, eles são titulares. Você roda elenco quando você chega numa fase em que o Vojvoda chegou, Pepa. Vojvoda chegou, não saiu rodando elenco feito um doido, não. Ele foi colocando o time principal, foi mexendo em uma peça, outra, até que ganhou. Saiu conquistando títulos, saiu conquistando acessos, saiu entrando, foi para Libertadores, foi ganhando moral. E ele foi cobrando da diretoria que fizesse pares de contratações. O que é par de contratação? É você colocar 2 jogadores eficazes em cada posição. E de preferência com características diferentes. De preferência com atitudes diferentes dentro do campo. Marinho e Pikachu, Moisés e o Luthiero. Jogadores que tenham jeito diferente de atuar. Breno Lopes, jeito diferente de atuar. Pepa rodar o time do Sport contra o Fortaleza. O melhor time do Nordeste. Eu vou rodar o time. O Sport não deu um chute a gol no primeiro tempo contra o Fortaleza. Um chute a gol. Uma finalização dentro do gol não teve. Teve um chute de Ortiz, passou à esquerda. Uma cabeçada fraquinha, o goleiro pegou. Mais nada.
Fortaleza meteu só uma bola na trave também, não foi muita coisa, não. Mas, tô empatando, quero ganhar, quero. Mexe no intervalo. Não espera tomar o primeiro gol, não. Ele esperou e tomou o primeiro gol. Aí botou 2 alterações, depois botou mais 2. Quando o time titular entrou, a gente discute a titularidade do Maia. Mas quando os demais titulares entraram em campo, o Sport criou 5 chances contra o Fortaleza. 5. 2 com Antônio Carlos, 1 com Maia, 1 com Lucas Lima. 5 oportunidades o Sport criou no total, com chances claras de gol. E terminou não fazendo. É futebol no contra-ataque, tomou o gol. E terminou perdendo por 2-0. Aí Pepa vai pro vestiário e diz isso. Faltou com respeito porque com os jogadores que entraram, porque todos são titulares. Não, Pepa. E outra coisa, no Traíras foi Marco, não foi Marco, foi Gustavo Luquezzi. Foi perguntado por que o Lucas Lima não jogou bem, mas o Lucas entrou e não foi bem. Primeiro, o Lucas entrou porque se machucou o Carlos Alberto, né? E segundo, queres entender uma pessoa, se coloca no lugar dela. Eu tô no lugar do Lucas Lima. Eu segurei a onda desse time do ano passado, praticamente sozinho. Quando eu tive coadjuvantes do meu lado, ele teve Romarinho, ele teve Filipinho que subia, ele teve Titi Ortiz, Alan Ruiz pelo meio, ele tinha Pedro Lima passando pela direita. E o Sport jogou muita bola, ele jogava ali no bico da grandeira, jogou muita bola. Quando ele passou a ser sozinho, ele segurou a onda sozinho, velho. Lucas foi o grande responsável pelo acesso do Sport. Aí começa o ano, eu tô lá, brigando, lutando, pá. Não joguei grandes partidas esse ano, não é verdade, mas tenho bola pra isso, pra crescer. Aí vem um jogo contra o Fortaleza, meu ex-time, em que eu saí de lá, os caras falando mal de mim. Aí eu tenho uma chance de chegar pra jogar contra o meu time e mostrar quem eu sou. Aí tu me bota no banco, velho. Meu irmão, se eu tô no lugar do Pepe, eu chamo o Romarinho, eu chamo Barleta, eu chamo o Lucas. Mostrem lá pra eles quem vocês são, pô. Vão lá, mostrem, dê aí o troco. Foi uma tremenda injustiça vocês não terem brilhado no Fortaleza. Essa era a atitude de Pepa. E não barrá-los. Caramba, o Lucas Lima que jogou entrando, eu acho que ele não lembra a última vez que o Lucas Lima tinha ficado no banco no Sport. Não me lembro. Se ele foi pro banco alguma vez no Sport. Não me lembro, sinceramente não me lembro. Errou, Pepa. Eu espero que tenha sido pontual. Veio uma informação, o Beto tá sempre dentro dos bastidores do Sport, Beto Lago, falou que parou a rodagem. Como parou o Sosso no ano passado, lembra? Deram um tranco nele e disseram, para, chega de rodar. Chegaram no Pepa. Mas eu não sei qual é a personalidade do treinador, porque rodar o time contra o Fortaleza, quando o jogo subsequente é o Maguari, não tem o menor sentido. Tomara que eu esteja equivocado e que evolua Pepa. Eu acho que até agora todas as declarações dele eram tranquilas, eram defensáveis, as ideias dele são límpidas, são tranquilas. Mas essa ideia de rodar o time errado, não mexer no time e segurar que não errou então, em ter tirado, essa forma dele dizer que você faltou com respeito, foi a forma que ele teve para se defender do erro que ele cometeu de ter tirado os titulares na partida contra o Fortaleza. Até a próxima.